Todas essas fotos foram feitas muito antes da era das redes neurais. Na verdade, foram registradas ainda antes da era digital, no começo do século XX. Isso não significa que esses animais tenham realmente existido. A fascinação por híbridos gigantes de animais existe há mais de um século, e graças a truques fotográficos e colagens manuais, surgiram as chamadas Exaggeration Postcards, cartões postais criados para serem exagerados e chamativos. Mas no mundo real, existem sim híbridos perigosos. O mais famoso é o ligre, o cruzamento entre um leão e uma tigresa. Ele cresce mais do que ambos os pais, e alguns indivíduos chegam perto de meia tonelada, com força de mordida e capacidade de salto comparáveis às de um leão adulto. Em cativeiro, somente treinadores muito experientes trabalham com ligres, porque até brincadeiras podem terminar em ferimentos sérios. Outro híbrido real é o urso grolar, uma mistura de urso polar com urso pardo. Ele já foi encontrado na natureza. É capaz de caçar tanto na tundra quanto na floresta. Nada muito bem, corre rápido. No geral, é um superpredador versátil, capaz de dominar praticamente qualquer território onde um humano possa entrar. Há também o cão-lobo, cruzamento entre lobo e cão doméstico. Esse híbrido combina força e instintos de um predador selvagem com um certo nível de confiança nos humanos, o que significa que treinamento inadequado ou manejo errado podem torná-lo extremamente imprevisível. E agora, vamos seguir para as raças puras e ver quais cães são considerados os mais perigosos do mundo. Conheça um cão que não guarda apenas ovelhas. Ele guarda cadeias de montanhas inteiras. O pastor caucasiano, também conhecido como ovcharka caucasiano, é uma parede viva de músculos, pelos e instintos aguçados. Originário das encostas acidentadas das montanhas do Cáucaso, esta raça não foi feita para parques urbanos ou apartamentos aconchegantes. Foi forjada por séculos de sobrevivência, afastando lobos, ladrões e até ursos. Sim, ursos de verdade. Um macho adulto pode pesar até 91 quilos, ter a altura de uma criança de 10 anos de idade na cernelha e ter uma força de mordida capaz de esmagar ossos. Quando finca suas enormes patas, parece mais um leão do que um animal de estimação. Mas não se trata apenas de tamanho. O verdadeiro perigo é sua mentalidade. Esses cães foram criados para tomar decisões sem intervenção humana e, uma vez que se deparam com uma ameaça, não hesitam. Os pastores caucasianos têm sido usados por patrulhas de fronteira e guardas prisionais por serem intensamente territoriais. Eles não latem apenas para assustar. Eles agem. E eles agem rápido. A raça não reage bem a estranhos, barulhos altos ou movimentos bruscos. Para quem não conhece, aproximar-se de um deles sem ser convidado pode parecer um impasse medieval. No entanto, para suas famílias, eles podem ser gigantes calmos e leais, desde que os donos tenham anos de experiência lidando com cães dominantes. Esta raça não pede direção. Precisa de um líder que entenda como lidar com um animal de alta energia, que pesa mais do que a maioria dos linebackers da NFL. O que chama a atenção é como eles são silenciosos antes de reagir, sem sinais de alerta, sem rosnados dramáticos, apenas uma quietude assustadora, seguida de uma decisão em frações de segundo. É essa imprevisibilidade que mantém até mesmo os treinadores experientes em alerta. Ao contrário da maioria dos cães, eles não foram criados para a companhia. Foram criados para sobreviver e se defender a todo custo. Alguns dizem que a raça inspirou os lobos gigantes de Game of Thrones, e ao lado de um deles, essa comparação não parece absurda. Sua pelagem espessa, olhar intenso e tamanho enorme lhes conferem uma presença quase mítica. Mas isso não é fantasia. Este é um dos guardiões terrestres mais poderosos da Terra, e não está aqui para brincar de buscar. Nos planaltos rochosos da Turquia, há um cão que não apenas defende, ele domina. O cangal é o tesouro nacional do país e um dos guardiões de gado mais poderosos do planeta. Não é um mito. Esta raça tem a força de mordida mais forte medida de qualquer cão, cerca de 3.324 kPa. Isso é mais do que um leão, mais do que um tigre, e definitivamente mais do que suficiente para esmagar ossos em um único estalo. Originalmente criados para proteger rebanhos de lobos, chacais e até ursos, os cangaus não são animais de estimação no sentido tradicional. Eles são trabalhadores. Toda a sua psicologia é construída em torno da defesa. Eles patrulham, calculam e reagem não por medo, mas por dever. E quando algo ou alguém cruza o que eles veem como seu território, eles não blefam. O que os torna ainda mais intimidantes é a sua calma. Eles não são barulhentos nem hiperativos. Eles são quietos, focados, controlados. Mas sob essa quietude, há uma tempestade que não demora muito para ser desencadeada. É por isso que mesmo em ambientes modernos, muitos cangaus permanecem acorrentados, ou atrás de cercas reforçadas. Eles não são o tipo de cão com que se passeia por um bairro lotado.
Em áreas rurais, especialmente no leste da Turquia, os Kangaus são tratados com um respeito quase sagrado. Eles costumam ser adornados com coleiras pontiagudas, não para decoração, mas para proteção contra predadores durante as lutas. Esta é uma raça que corre em direção ao perigo, não para longe dele. Apesar de sua força bruta, os Kangaus podem ser gentis com suas famílias humanas, mas somente quando criados com um manejo rigoroso e consistente. Caso contrário, podem se tornar perigosamente independentes. Esse é o paradoxo. Um gigante calmo que, num piscar de olhos, se torna uma força imparável. Pense neles como os cavaleiros medievais do mundo canino. Fortes, disciplinados, mas letais se contrariados. E se há um cão que você não quer que o avalie, é o Kangau. No Brasil, existe um cão tão intenso que é ilegal em vários países. O fila brasileiro não é um guardião comum. É um rastreador, protetor e executor nato. Criado a partir de mastins, sabujos e bulldogs, o fila carrega o tamanho de um tanque e os instintos de um míssil de busca de calor. O que diferencia essa raça é uma palavra em português: ojeriza. Ela descreve uma desconfiança profunda e natural em relação a estranhos e é literalmente parte da composição genética do fila. Este cão não se aproxima de forasteiros. Ele não se acostuma com visitantes. Ele escolhe seu dono e pronto. Usado historicamente para rastrear fugitivos e escravos fugitivos nas selvas do Brasil, o fila não segue apenas um cheiro, ele se fixa nele como uma máquina. E uma vez que o alcança, ele segura. Não é um cão do tipo que morde e corre. Ele agarra e não solta. Nos tempos modernos, esse comportamento tornou o fila quase impossível de segurar, regular ou controlar sem treinamento rigoroso. É por isso que países como o Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia impõem proibições severas ou restrições à importação da raça. A aparência do fila contribui para seu impacto. Pele caída, cabeça enorme e um corpo que parece ter sido esculpido em músculo sólido. Quando se move, há um peso deliberado em cada passo. Não é chamativo, é eficiente. E é isso que o torna tão eficaz e tão temido. Ainda assim, com sua família, o fila pode ser incrivelmente afetuoso, leal até a medula. Mas essa lealdade vem com um toque especial. Se o cão perceber qualquer ameaça à sua casa ou aos humanos, ele não espera por permissão. Em suma, o fila brasileiro é uma raça feita para uma coisa: proteção a todo custo. E para aqueles fora do seu círculo, não há segunda chance. Apenas um olhar, um rosnado e uma decisão. Poder. Essa é a primeira coisa que você sente quando um presa canário entra em uma sala. Este cão não anda na ponta dos pés, ele pisa forte. Desenvolvido nas Ilhas Canárias, o presa é uma raça do tipo Molosser com pescoço grosso, peito profundo e mandíbulas que se fecham como um torno. Historicamente usado para conduzir gado e proteger fazendas, o presa também foi criado para brigas, e esse legado ainda está latente. Pesando até 59 quilos e com a constituição de uma escavadeira, este é um cão que não apenas enfrenta o perigo, ele o elimina. O presa canário chegou às manchetes globais em um incidente notório na Califórnia, em que 2 deles dominaram um adulto em um corredor. Esse evento, por si só, desencadeou grandes debates sobre leis de propriedade e responsabilidade no treinamento. Mas isso é apenas parte da história. O verdadeiro perigo com esta raça não é apenas sua força física, mas também sua atitude. Os presas são dominantes, destemidos e estão constantemente avaliando quem está no comando. Sem estrutura, eles não apenas ignoram comandos, como os desafiam. Sua aparência também desempenha um papel. Olhos escuros, orelhas cortadas e uma cabeça quadrada dão ao presa uma aparência que não deixa margem para dúvidas. Ele é um protetor e quer que você saiba disso. Ainda assim, sob essa armadura, esconde-se um companheiro profundamente leal a donos experientes. Com treinamento sólido e liderança clara, os presas podem se tornar guardiões focados de sua casa, mas eles nunca estão verdadeiramente seguros perto de pessoas desconhecidas sem supervisão. Sua tolerância é limitada e seu tempo de reação é rápido. Ter um é como dirigir um carro de alto desempenho, emocionante, potente, mas implacável com erros. Quando manuseados corretamente, eles são majestosos. Maltratados, eles se tornam algo muito mais difícil de controlar. No Japão, há um cão que carrega o legado do combate samurai. Silencioso, controlado e explosivo. O Tosa Inu é a resposta japonesa às raças de gladiadores do Ocidente. Originalmente criado para lutas de cães sob rígidas regras culturais, o Tosa não é como os outros lutadores. Não rosna, não faz pose. Ele espera, então ataca. Pesando até 91 quilos e se elevando sobre a maioria das outras raças. O Tosa combina a calma de um velho monge com a força de um boxeador peso pesado. Foi desenvolvido pelo cruzamento de cães nativos Shikoku com Mastiffs, dogs alemães e bulldogs. Tudo para criar o guerreiro silencioso perfeito. As lutas no Japão eram regidas por uma disciplina rígida. Os cães não podiam demonstrar dor. Latir era mal visto. O Tosa ideal lutava em silêncio, e essa calma sinistra permanece na raça até hoje. Em público, os Tosas podem parecer quase invisíveis. Eles não pulam ou se lançam a menos que sejam acionados. Mas quando esse momento chega, eles se movem como uma máquina. Sem hesitação.
sem hesitação. Isso tornou a raça altamente restrita. Ela é proibida ou fortemente regulamentada em lugares como Reino Unido, Dinamarca e Noruega. Mesmo onde é legal, muitas seguradoras recusam cobertura. O que torna o Tosa tão fascinante e intimidador é a sua aparência modesta. Não é agressivo no sentido típico. Não persegue nem late sem motivo. Mas observa. Calcula. Em animes e filmes de artes marciais, frequentemente há um personagem calmo que se torna mortal no momento em que a luta começa. Esse é o Tosa Inu. Um paradoxo vivo, pacífico, estoico, mas capaz de uma força imensa. Para aqueles em quem confia, é um nobre protetor. Para os de fora, é um gigante adormecido que você nunca quer acordar. Existe uma raça que se eleva sobre quase todos os outros cães da Terra, não apenas em altura, mas também em legado. O Wolfhound irlandês é frequentemente chamado de gigante gentil, mas suas origens são tudo menos gentis. Esses cães foram criados na Irlanda antiga para puxar guerreiros de cavalos, caçar lobos até a extinção e até mesmo montar guarda durante batalhas. Por séculos, eles não eram animais de estimação, eram armas. Os Wolfhounds irlandeses modernos podem ter quase 90 centímetros de altura nos ombros, e quando se erguem sobre duas patas, ultrapassam facilmente a maioria dos adultos. Mas mesmo esses gigantes são menores que seus ancestrais. Registros históricos descrevem Wolfhounds que eram ainda mais massivos. Apesar do tamanho, os Wolfhounds irlandeses não são agressivos sem motivo. Seu poder reside no potencial. Calmos no dia a dia, mas com o tipo de força que impõe respeito instantâneo. Se uma pessoa tentasse passar por um deles à força, aprenderia rapidamente a rapidez com que 82 quilos de músculos podem se mover. O nome da raça é uma pista sobre sua função: não guardar ovelhas, nem buscar gravetos, mas abater lobos adultos. E eles não faziam isso em matilhas. Um único Wolfhound costumava ser suficiente. Seu peito largo, pernas longas e mandíbulas poderosas foram moldados por séculos de sobrevivência. Os clãs irlandeses os prezavam tanto que eram presenteados à realeza em toda a Europa. Hoje, eles vivem vidas mais tranquilas, descansando como reis, caminhando com uma elegância serena. Mas os ecos de sua história permanecem. Mesmo em silêncio, há uma presença neles. Eles não latem a menos que haja um motivo. E quando se levantam, as pessoas recuam. Eles podem não perseguir mais lobos, mas basta olhar para um Wolfhound irlandês para entender. Alguns gigantes nunca desaparecem de fato. O Rottweiler é uma raça que caminha numa linha muito tênue entre a lealdade feroz e a agressividade repentina. Originalmente criados por legiões romanas para conduzir gado e guardar postos avançados, os Rottweilers não mudaram muito ao longo dos séculos. Eles ainda são tanques compactos, envoltos em músculos e intensidade, e nunca param de observar. Podem atingir até 59 quilos, mas não é só o peso. É a relação potência-peso. Cada movimento é eficiente, sem desperdício de energia. Os Rottweilers são conhecidos por se fixarem em ameaças e se recusarem a recuar, mesmo quando estão em menor número. Sua mandíbula larga e pescoço incrivelmente forte conferem a eles um dos perfis de mordida mais intimidantes de qualquer cão doméstico. O perigo, no entanto, não vem da falta de controle, mas da confiança. Os Rottweilers não latem apenas para serem ouvidos. Eles latem quando tomam uma decisão, e uma vez que essa decisão é tomada, é incrivelmente difícil detê-los. Ainda assim, com a pessoa certa, um Rottweiler pode ser um dos cães mais estáveis e obedientes que existem. Autoridades policiais, unidades militares e equipes de segurança privada em todo o mundo ainda confiam neles como cães de trabalho, mas essa confiança precisa ser conquistada. Um Rottweiler mal treinado ou negligenciado não é apenas difícil, como também pode se tornar imprevisível. Uma das características mais incompreendidas sobre esta raça é o seu silêncio. Muitas pessoas esperam um rosnado de alerta, um latido ou um sinal. Rottweilers nem sempre dão um. Eles reagem rápido e com precisão. É por isso que os especialistas sempre recomendam treinamento precoce e supervisão constante quando o cão está em ambientes desconhecidos. Eles são como uma mola espiral calma, mas carregada de força. E uma vez soltos, poucas raças podem igualar sua velocidade ou potência. Nas profundezas dos vales varridos pelo vento da Ásia Central, existe um guardião que zela por rebanhos e lares há milhares de anos. O Alabai, ou pastor da Ásia Central, é uma das raças mais antigas e duradouras do mundo. Ele protegia o gado quando as rotas comerciais ainda eram abertas a cascos e carroças. Este não é apenas um cão, é uma relíquia de sobrevivência. O Alabai pode pesar mais de 82 quilos e ficar ombro a ombro com a maioria dos grandes mastins. Sua pelagem espessa, cabeça enorme e resistência bruta foram moldadas pelo terreno brutal das montanhas e desertos que outrora percorreu. Os Alabai não se limitam a defender, eles desafiam. Eles são conhecidos por confrontar lobos, ursos e até predadores adultos sem apoio. Os fazendeiros não usavam cercas, eles usavam esses cães. O que torna o Alabai diferente é seu profundo instinto por território. Ele memoriza seu ambiente como um mapa, e qualquer coisa nova, qualquer som, cheiro ou sombra, é sinalizada instantaneamente.
Quando provocado, o Alabai não se irrita. Ele se mantém firme. Seu olhar fixo é suficiente para paralisar a maioria dos intrusos. Ainda assim, com sua família, este cão pode ser gentil e até afetuoso, mas precisa ser manuseado por alguém que entenda sua determinação. Esses cães não são hiperativos, eles são parados, pesados, observadores e não têm paciência para surpresas. Hoje, os Alabais são símbolos nacionais em países como o Turcomenistão, onde recebem honras militares e são tratados com profundo respeito. Sua reputação não se resume ao tamanho, mas sim à presença. O tipo de reputação que faz as pessoas repensarem se realmente precisam atravessar um portão. Na era dos alarmes e câmeras, o Alabai continua sendo uma fortaleza viva. Afiado, rápido, calculador. O Doberman Pinscher é uma das poucas raças que parece ter sido projetada em laboratório para proteção em alta velocidade. Criado no século XIX por um coletor de impostos alemão que precisava de reforço em rotas perigosas, o Doberman mantém essa vantagem desde então. O que diferencia essa raça é sua combinação de velocidade, potência e inteligência. Um Doberman não apenas persegue, ele intercepta. Com uma estrutura esguia, alta densidade muscular e um cérebro que nunca desliga, é como um míssil de 4 patas com um sistema de segurança integrado. Este é um cão que se lembra de tudo por onde você andou, como você soou, como você se moveu. E ele usa essa informação para decidir o que você é, um convidado ou uma ameaça. Os Dobermans têm sido essenciais no trabalho policial e militar há décadas, escolhidos por sua lealdade e capacidade de seguir comandos sob estresse. Mas essa mesma intensidade pode se tornar um problema se o cão estiver subestimulado ou mal treinado. Um Doberman entediado é uma bomba relógio, sempre procurando algo para fazer, ou alguém para observar de perto. Sua aparência só complementa a imagem. Focinho estreito, orelhas cortadas e um corpo que se move como um atleta profissional. Eles são elegantes, mas cheios de energia, rápidos o suficiente para correr mais rápido que quase qualquer humano, fortes o suficiente para derrubar um. As suas famílias, os Dobermans, são leais até o fim. Mas eles formam laços estreitos e exclusivos, o que significa que qualquer pessoa fora desse círculo é tratada com cautela. Ou pior, desconfiança. Se existe um cão que pode ser um guarda-costas, é este. Inteligente, elegante e incrivelmente difícil de enganar. Poucas raças causaram tanta controvérsia quanto os cães do tipo Pitbull. Do American Pitbull Terrier ao American Bully e ao Staffordshire Terrier, esses cães compartilham uma aparência semelhante e uma reputação sólida. Vamos quebrar o silêncio. Os Pitbulls foram originalmente criados para bull baiting e trabalho em fazendas. Isso significa que força, aderência e resistência foram priorizadas desde o primeiro dia. E hoje, essa estrutura física ainda persiste. Peito largo, centro de gravidade baixo e uma mandíbula que parece travar quando agarra. Os números mostram que esse grupo de cães está envolvido em uma alta porcentagem de incidentes graves relacionados a cães em muitas partes do mundo. Mas aqui está a nuance. A grande maioria desses casos envolve cães mal treinados, abusados ou criados em quintais, sem estrutura. Quando criados corretamente, muitos pitbulls são amorosos, brincalhões e profundamente leais. Eles prosperam no contato humano e adoram brincadeiras físicas. Mas mesmo assim, sua energia e força exigem um manejo cuidadoso. Sua imprevisibilidade perto de outros animais, no entanto, é um dos maiores desafios da raça. Eles podem ser sociáveis com humanos, mas reativos com cães. É por isso que os especialistas raramente os recomendam para donos de primeira viagem. Em alguns EUA, em cidades e em vários países, leis foram aprovadas restringindo a posse, exigindo licenças ou proibindo-os completamente. E o debate acirra. Eles são vítimas de má publicidade ou são muito arriscados nas mãos erradas? A verdade está em algum lugar no meio. Eles não são monstros, mas não são para todos. Um erro no manejo e as consequências podem ser graves. Ter um cão do tipo Pitbull significa adotar disciplina, estrutura e atenção constante. Qualquer coisa menos que isso, e a força da raça se torna uma desvantagem em vez de um presente. Volte à Roma Antiga e você encontrará um cão caminhando ao lado das legiões. Blindado, musculoso e destemido. O descendente desse cão ainda caminha entre nós hoje, o Cane Corso. Esta raça foi criada para a guerra, proteção e controle. Eles eram os executores do Império Romano e não perderam essa vantagem. Com corpos em forma de esculturas de granito e uma mordida que pode desafiar até as raças mais poderosas, os Cane Corso são cães sérios para adestradores sérios, pesando até 54 quilos e com um latido profundo e autoritário. Esta raça não implora por atenção, exige respeito. Tudo em um Cane Corso exala confiança. E é exatamente por isso que eles são admirados e temidos. Esses cães são territoriais, não apenas pelo espaço, mas também pelas pessoas. Se alguém entra em seu perímetro sem ser liberado, eles não apenas latem, eles se movem, rápidos e com propósito. Ainda assim, eles não são selvagens.
Quando treinados desde cedo, os cane corso podem ser incrivelmente obedientes. Sua inteligência permite que aprendam comandos rapidamente, às vezes rápido demais. Eles testam limites, testam pessoas, testam liderança. Sua pelagem curta lhes dá uma aparência elegante, mas não se deixe enganar por esse brilho, pois ele é um motor implacável e potente. Um cão que não precisa se exibir para provar nada. Ele apenas espera e observa. Em mãos experientes, o cane corso é um guardião e companheiro extraordinário. Nas mãos erradas, torna-se imprevisível e reativo. Não é o tipo de cão que você descobre à medida que anda. É uma relíquia de Roma, com a atitude de um sistema de segurança moderno. E uma vez que se apresenta, não olha para trás. Nas vastas propriedades rurais da África do Sul, uma raça tem sido a guardiã por gerações. O Boer Bull. Pronunciado Boer Bull, este cão foi criado não para parecer intimidador, mas para ser intimidador, e não decepciona. Com um peso que frequentemente ultrapassa 68 quilos e o tônus muscular de um boxeador, este cão não persegue ameaças. Ele as detém de forma implacável. As raízes do Boer Bull remontam à época colonial, quando os fazendeiros precisavam de um único cão que pudesse proteger a família, controlar o gado e enfrentar predadores. Às vezes, até grandes felinos. Ao contrário de outras raças de guardiões que trabalham em matilhas, esperava-se que o Boer Bull lidasse com os problemas sozinho. Essa independência ainda define a raça hoje. Uma das coisas mais impressionantes sobre este cão é como ele se move. Não é desajeitado nem volumoso. É fluido, atlético, quase como uma pantera, com patas do tamanho do punho de um homem adulto. Boer Bulls têm peito largo, crânio largo e olhos que nunca param de sondar. Quando sentem algo desconhecido, não latem em pânico. Eles avaliam, posicionam-se e então agem. O que torna o Boer Bull particularmente intenso é sua lealdade. Não lealdade casual, lealdade exclusiva. Esses cães são conhecidos por serem calmos e até gentis com suas próprias famílias, especialmente com treinamento adequado e socialização precoce. Mas para estranhos, especialmente os não convidados, não há segundas chances. Boer Bulls não blefam. Eles bloqueiam, latem e, se necessário, atacam. Devido à sua força bruta e personalidade dominante, os Boer Bulls são restritos ou exigem licenças em vários países. E por um bom motivo. Eles não são feitos para apartamentos ou caminhadas tranquilas no subúrbio. Eles são protetores de propriedades e ainda carregam essa missão intrínseca em seus instintos. Este é o tipo de cão que patrulha o quintal como se fosse dono da terra. Porque em sua mente é. Não é agressivo sem motivo, mas quando percebe uma ameaça, não hesita. Ao ver um mastim tibetano pela primeira vez, você pode nem acreditar que é um cachorro. Com sua estrutura imponente, juba de leão e olhar feroz, ele parece saído diretamente do folclore. E em sua terra natal, é exatamente isso que ele é. Esta raça guardava aldeias do Himalaia, mosteiros budistas e acampamentos nômades bem acima do nível do mar, onde sobrevivência significava força, resistência ao frio e uma atitude destemida. Este cão é colossal. Alguns machos chegam a pesar mais de 73 quilos e, com sua pelagem espessa e constituição imponente, podem parecer ainda maiores. Durante séculos, os mastins tibetanos foram acorrentados durante o dia e soltos à noite para patrulhar, sozinhos. Eles não trabalhavam em matilhas e não precisavam de reforço. Um mastim tibetano não esquece um rosto ou um cheiro. Ele trata cada recém-chegado como um problema em potencial, até que se prove o contrário. E uma vez que ele decide que alguém é uma ameaça, não há competição de latidos. Ele entra em modo de defesa instantaneamente. Apesar de sua presença intimidadora, os mastins tibetanos alcançaram um nível surpreendente de fama e preço. No auge da febre por cães de luxo na China, um macho de pelagem vermelha foi vendido por mais de US$1,5 milhão. Esse preço não se resumia apenas ao status, mas também refletia a raridade, o mistério e a força bruta da raça. Esses cães já foram considerados símbolos de prestígio e proteção, acreditando-se que traziam boa sorte aos seus donos. Mesmo hoje, são reverenciados em partes do Tibete por seu simbolismo espiritual e linhagem ancestral. Mas quando trazidos para ambientes modernos, as coisas se complicam. Os mastins tibetanos não são obedientes por natureza. São pensadores independentes, mais como guardiões da montanha do que animais de estimação. Treinar um mastim tibetano não se trata de ensinar comandos. Trata-se de negociar com algo que pensa estar no comando. À primeira vista, Fenrir parece saído de um filme de fantasia. Com pernas longas, um corpo esguio e musculoso e olhos verdes penetrantes, ele não anda. Ele atravessa a sala como uma pantera em miniatura em missão. Mas não se engane, Fenrir não é um animal selvagem. Ele é um gato doméstico. Bem, tecnicamente. Fenrir detém o recorde mundial oficial do Guinness como o gato doméstico vivo mais alto, e é fácil entender o porquê. Com 48 centímetros de altura na cernelha, ele se eleva até mesmo sobre raças grandes como os Maine Coons. Ele é um gato savana de segunda geração, uma mistura entre um felino doméstico e um serval, um gato selvagem africano conhecido por suas pernas longas e uma postura altiva.
Fenrir pegou tudo isso e aumentou para 11, para colocar seu tamanho em perspectiva. Quando Fenrir fica de pé sobre as patas traseiras, ele tem quase a altura de uma criança de 3 anos. A maioria dos gatos consegue se enrolar no seu colo. Fenrir, por outro lado, é a mobília. Fotos dele descansando em balcões de cozinha ou esticando os membros como um gato selvagem viralizaram mais de uma vez, gerando debates online sobre se ele é mesmo real. Mas ele é muito real, e não é apenas um rostinho bonito. Apesar do seu tamanho, Fenrir não é agressivo nem indiferente. Ele é carinhoso, sociável e, alguns dizem, um pouco exibido. Quando recebe visitas, ele não se esconde debaixo do sofá como a maioria dos gatos. Ele os cumprimenta como a realeza, recebendo visitantes em seu castelo. E aqui está um fato curioso. A altura recorde de Fenrir é medida até o ombro, sem contar o pescoço longo ou a cabeça erguida. Se isso fosse incluído, ele eclipsaria ainda mais cães nas tabelas de altura. É como se a elegância de um gato doméstico e a estatura de um predador da selva tivessem um filho perfeitamente legítimo, e então esse filho se tornasse uma estrela. Fenrir pode não perseguir lasers ou se esconder em caixas de sapatos, mas ele já perseguiu um recorde mundial e o pegou com as garras de fora. Quando você pensa no maior macaco, pode imaginar um gigante de filme, algo como o King Kong pisoteando uma cidade. Mas a verdade é que existiu um gorila de verdade, cujo tamanho impressionava multidões de uma forma que nenhum efeito especial jamais poderia igualar. Seu nome era Phil, e ele conquistou seu lugar na história como o gorila mais pesado já registrado. Phil pesava impressionantes 390 quilos, um tamanho que permanece imbatível até hoje. Só para você ter uma ideia de quão enorme isso é, Phil pesava mais do que muitas motocicletas. Phil não era apenas grande, ele era cativante. Nascido na África e levado ao zoológico de St. Louis no início da década de 1940, ele rapidamente se tornou uma lenda. Visitantes vinham de todos os lugares para vê-lo, atraídos não apenas por seu tamanho, mas também por sua natureza surpreendentemente gentil. Apesar de sua presença imponente, ele tinha um comportamento calmo e inteligente, quase como se soubesse que era a estrela do show. Sua força era inegável. Com um único movimento do braço, Phil era capaz de quebrar um galho de árvore, mas nunca usava esse poder de forma imprudente. Em vez disso, ele encantava todos que vinham vê-lo, muitas vezes se exibindo com gestos brincalhões. Os tratadores do zoológico o descreviam como poderoso e sereno, prova de que mesmo as criaturas mais poderosas podem ter um lado gentil. Phil faleceu em 1958, mas seu legado continua vivo. Seu corpo foi preservado e exibido por anos, um lembrete de quão extraordinário ele era. Mesmo agora, décadas depois, nenhum outro gorila se igualou ao seu tamanho. A história de Phil é um testemunho das criaturas inspiradoras que compartilham nosso mundo. Ele não era um personagem de filme. Ele era real. E seu tamanho era uma força da natureza. Quando se trata do maior macaco do mundo, não há dúvida. Era Phil. Ele parece saído de um romance de fantasia. Uma criatura grande, poderosa e majestosa, demais para ser real. Mas Hércules, o ligre, não é um mito. Ele é a prova viva de que a natureza às vezes quebra suas próprias regras. Nascido de um leão e uma tigresa, Hércules é um ligre e detém o recorde mundial oficial do Guinness como o maior felino vivo do mundo. Pesando 419 quilos e medindo mais de 3,4 metros de comprimento, ele é maior do que suas duas espécies progenitoras, e maior do que qualquer grande felino selvagem que vagueie pela terra. Hércules vive na reserva natural Myrtle Beach Safari, na Carolina do Sul, onde se tornou uma sensação global. Quando ele anda, o chão parece responder. Suas patas são quase do tamanho de pratos de jantar, e seu rugido, profundo e estrondoso, pode ser ouvido a centenas de metros de distância. Mas, apesar do seu tamanho, Hércules é surpreendentemente sociável e calmo perto de seus tratadores, movendo-se com uma espécie de graça silenciosa. O que torna ligres como Hércules únicos não é apenas o seu tamanho, é que eles crescem muito além dos limites de qualquer um dos pais. Isso se deve a uma peculiaridade genética. Os genes inibidores de crescimento que regulam o tamanho não são transmitidos adequadamente quando um leão e um tigre se misturam. O resultado? Um felino que não para de crescer. Mas Hércules não está apenas relaxando. Ele nada, corre e come. Ah, sim, ele come muito. Sua dieta diária pode incluir mais de 9 quilos de carne. E mesmo isso às vezes não é suficiente. No entanto, há algo estranhamente majestoso nele, como se soubesse que é único. Ligres não podem ser encontrados na natureza. Eles só existem em cativeiro. Mas Hércules se tornou algo mais do que apenas uma curiosidade. Ele é um gigante vivo, uma ponte entre dois predadores de topo, e o tipo de animal que faz as pessoas pararem, olharem fixamente e sussurrarem. Isso é mesmo real? Sim, ele é. E seu nome é Hércules. À primeira vista, Patrick parecia mais uma pedra peluda do que um animal. Com sua estrutura robusta, pernas curtas e rosto redondo, ele se tornou uma lenda não apenas na Austrália, mas no mundo todo. Patrick não era apenas um wombat.
Ele era o vombate mais pesado já registrado, chegando a 40 quilos. Isso é aproximadamente o peso de um labrador retriever grande. Só que Patrick não latia. Ele gingava. Ele morava no Ballarat Wildlife Park, em Victoria, onde se tornou o morador mais famoso do parque. E ele ganhou fama não apenas por seu tamanho, mas por sua longa vida. 31 anos, muito além da expectativa de vida típica de um vombate. Por 3 décadas, Patrick foi o rei silencioso do parque. Ele não precisava rugir nem atacar. Ele só precisava ser. Turistas faziam fila para ter a chance de tirar uma foto com ele. E sim, sua base de fãs era internacional. Patrick não andava muito nem rápido, mas quando se movia, parecia um pequeno e determinado tanque feito de pele. Ele tinha seu próprio carrinho de mão personalizado para passeios pelo parque. E se isso não se qualifica como tratamento VIP, nada se qualifica. Apesar do seu peso, Patrick era gentil e calmo. Os tratadores do zoológico frequentemente o descreviam como um dos animais mais pacíficos com os quais já haviam trabalhado. Ele não se importava com a atenção. Na verdade, parecia gostar da câmera. E a câmera o amou de volta. Ele se tornou uma sensação online, apareceu em cartões postais, calendários e até fez suas próprias festas de aniversário. Nada mal para uma criatura da qual a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar. E embora existam outros vombates na natureza, nenhum chegou perto do tamanho ou do status de Patrick. Em um mundo cheio de predadores velozes e feras imponentes, Patrick era diferente. Ele não perseguia, ele não se escondia. Ele apenas ficava sentado ali, silenciosamente reescrevendo o que achávamos que sabíamos sobre vombates. E por isso, ele se tornou uma lenda. Se vacas pudessem usar coroas, Blossom precisaria de uma feita sob medida para a realeza. Com uma altura de 1,93 metros na cernelha, Blossom não era apenas alta, ela quebrava recordes. Oficialmente reconhecida pelo Guinness como a vaca mais alta da história, ela ficava cara a cara com vacas adultas e se elevava sobre a maioria dos portões de fazendas. As pessoas não apenas a visitavam, elas a admiravam. Blossom era uma holandesa, uma raça já conhecida por seu tamanho, mas ela o elevou a um nível totalmente novo. Nascida e criada em uma fazenda em Illinois, ela rapidamente superou todas as outras vacas ao seu redor. Aos 4 anos, ela já era grande demais para baias comuns. Sua dona, Patty Meads Hanson, adaptou o estábulo apenas para acomodar a altura de Blossom. Por onde passava, deixava um rastro de rostos maravilhados. Ao contrário dos touros que costumam deter recordes de rebanho, Blossom era calma e gentil. Ela não foi criada para exposições ou produção de leite. Era simplesmente uma gigante gentil com muita presença e ainda mais personalidade. Ela adorava passar o tempo se escovando, posar para fotos e interagir com os visitantes. Para aqueles que a conheceram, foi como encontrar algo saído de um livro de histórias. Uma gigante gentil da vida real. Em 2014, o Guinness World Records veio oficialmente medi-la. Os números confirmaram o que todos na fazenda já sabiam. Bloom não era apenas grande, ela estava em uma categoria à parte. Seu recorde foi anunciado ao mundo e da noite para o dia, esta vaca de fazenda de Illinois se tornou um ícone internacional. Ela faleceu logo após receber o título, mas seu legado não diminuiu com o tempo. Blossom continua sendo um símbolo de como a natureza às vezes pode nos surpreender das maneiras mais encantadoras. Ela não entrou para a história com força bruta, ela simplesmente se manteve firme, literalmente. E nenhuma vaca, antes ou depois, atingiu a mesma altura. Quando as pessoas pensam em coelhos, imaginam animais pequenos e fofinhos que cabem facilmente nos braços de uma criança. George destruiu essa imagem completamente. Este coelho gigante continental do Reino Unido não era apenas grande para um coelho. Ele era do tamanho de um cachorro de médio porte. Com mais de 1,3 metro de comprimento, George detém o recorde mundial do Guinness como o coelho mais longo já registrado. Em casa, George governava a casa como um rei. Ele precisava de uma gaiola reforçada, tigelas de comida extra grandes e bastante espaço para esticar seu corpo enorme. A hora da alimentação era coisa séria. George conseguia comer cenouras, feno e verduras como uma máquina. Mas ele não se limitava a comer. Ele posava. Seja jogado no chão da sala ou esticado na cama, ele parecia uma criatura de desenho animado ganhava vida. Fotos de George deitado ao lado de pessoas viralizaram na internet. A escala era surreal. Só suas orelhas eram mais longas do que as da maioria dos coelhos pequenos. E quando ele se levantava sobre as patas traseiras, era como ver um canguru em forma de coelho. Apesar do tamanho, George era tão gentil quanto possível. Os gigantes continentais são conhecidos por seu temperamento dócil, e George não era exceção. Ele gostava de atenção, carinho e ser carregado, embora fosse necessária alguma força nos braços para isso. Seus donos o descreviam como calmo, doce e surpreendentemente tranquilo para um animal de estimação que era maior que o sofá. George não apenas quebrou recordes, ele redefiniu o que as pessoas pensavam que um coelho poderia ser. E embora outros tenham chegado perto, nenhum igualou sua combinação de comprimento, charme e fama viral. Ele não era apenas um grande coelho, ele era um coelho que fazia história a cada pulo.
No mundo pacífico dos lagos de carpas, onde a elegância e a calma reinam nas águas, Kotetsu era um titã nadador. Medindo mais de 1,2 metro de comprimento e pesando cerca de 41 quilos, essa carpa japonesa tornou-se uma das carpas mais pesadas já registradas. Um verdadeiro gigante subaquático. Ao contrário dos peixes selvagens que dependem da velocidade ou dos dentes, carpas como Kotetsu cativam as pessoas com sua beleza e tamanho. Suas escamas brilhavam com padrões ousados, frequentemente comparadas a obras de arte vivas. Mas o que realmente fazia Kotetsu se destacar não era apenas sua cor, era a massa que deslizava pela água, como um torpedo em movimento lento. Ele vivia em um lago particular e era cuidadosamente criado por criadores experientes no Japão, onde as carpas são tratadas com um respeito quase sagrado. Dietas especiais, controle de temperatura e décadas de reprodução seletiva o ajudaram a atingir seu tamanho incrível. Cada movimento que ele fazia causava ondulações, e quando ele subia à superfície, era como um submarino emergindo, suave, poderoso e impossível de ignorar. Em competições de carpas, o tamanho importa, e Kotetsu deixou os juízes sem palavras. Ele não apenas venceu, ele arrasou. A maioria das carpas pesa apenas alguns quilos, mesmo as grandes raramente ultrapassam 30. Mas Kotetsu estava em uma categoria própria, quase o triplo disso. Ele não é apenas um peixe com um recorde, ele é um lembrete de como paciência, cuidado e gerações de reprodução podem produzir algo verdadeiramente de tirar o fôlego. E em um lago cheio de nadadores graciosos, Kotetsu não apenas nadou, ele dominou. Golias não era apenas um apelido, era um aviso. Este touro Chianina atingia a impressionante marca de 1.740 quilos e mede mais de 1,8 metro na Cernelha. Medido na Itália em 1955, ele detém o título de touro mais pesado já documentado. A foto exata de Golias não sobreviveu, mas esta imagem dá uma boa ideia. Imagine tanto músculo reunido em uma única moldura. Touros deste tamanho não são apenas raros, são quase mitológicos. O tamanho de Golias ultrapassou os limites do que parecia biologicamente possível para o gado. Mesmo hoje, nenhum touro vivo conseguiu destroná-lo. Ao lado de Big Jake, era como estar ao lado de uma pequena girafa. Com 2 metros e 10 centímetros na Cernelha, ele se elevava sobre todos os outros cavalos do planeta. E não por pouco. Big Jake não era apenas alto, era enorme, com um corpo que pesava 1.180 quilos e pernas que pareciam não ter fim. Ele detém o recorde mundial do Guinness como o cavalo mais alto já medido oficialmente. Nascido em Nebraska, em 2001, e mais tarde criado na fazenda Smoky Hollow, em Wisconsin, Jake era um cavalo de tração belga. Uma raça já conhecida por sua força e tamanho. Mas mesmo entre os belgas, ele era algo extraordinário. Desde cedo, seus tratadores sabiam que ele seria diferente. Ele continuou crescendo e crescendo, até conseguir espiar por cima das portas das baias como se estivesse verificando a equipe. Apesar do tamanho intimidador, Big Jake era uma alma gentil. Ele adorava a atenção, recebia bem os visitantes e tinha a natureza calma e gentil de um verdadeiro gigante. Durante eventos e feiras, multidões se reuniam só para vê-lo. Crianças apontavam, adultos perguntavam se ele era real. Ele frequentemente era acompanhado por um cavalo em miniatura, só para tornar o contraste ainda mais inacreditável. Cuidar de Jake exigia ajustes. Seu estábulo teve que ser construído sob medida, com altura e reforço extras. Seus arreios e equipamentos, tudo sob encomenda. Até mesmo transportá-lo significava usar reboques maiores e um planejamento cuidadoso. Mas para seus donos, ele era da família. E para o mundo, ele era algo verdadeiramente inesquecível. Quando Jake entrava no pasto, os outros cavalos olhavam para cima, literalmente. Ele não precisava ser o mais rápido ou o mais forte. Só ser o Big Jake já era o suficiente para torná-lo uma lenda. Sua presença era imponente, mas seu temperamento era puro coração. E embora ele tenha falecido em 2021, seu recorde continua imponente, assim como ele. Se você a visse esticada de uma ponta à outra, provavelmente daria um passo para trás, ou vários. Medusa não é apenas longa, ela é um marco vivo no mundo dos répteis. Com um comprimento verificado de aproximadamente 7,7 metros, ela detém o recorde mundial do Guinness como a cobra mais longa já mantida em cativeiro. Isso é mais longo do que a altura de uma girafa, mais longo do que um ônibus londrino. Medusa não é apenas uma cobra, ela é uma maravilha da biologia. Ela é uma píton reticulada, uma espécie já conhecida por atingir comprimentos extremos. Mas Medusa deixou o resto de sua espécie para trás. Ela foi oficialmente medida em 2011 na casa mal-assombrada The Edge of Hell, em Kansas City, onde vive até hoje. Sem truques, sem exageros, apenas uma cobra de verdade, tão comprida que são necessárias 15 pessoas para esticá-la completamente. Quando ela se move, é como ver uma corda grossa feita de músculos deslizar pelo chão. Suas escamas brilham com padrões dourados e escuros, quase hipnóticos, como algo saído da mitologia antiga, o que sinceramente combina perfeitamente com seu nome. Ao contrário da maioria das cobras, Medusa não é reclusa. Ela está acostumada aos holofotes e já apareceu em fotos, vídeos e apresentações ao vivo. Mas não se deixe enganar
pela fama. Lidar com ela exige força, paciência e profundo respeito. Ela pesa mais de 159 quilos e, embora não ataque a menos que seja provocada, não há dúvida de que ela é uma potência. Sua dieta consiste principalmente de coelhos e veados, servidos preparados por uma equipe treinada, que sabe exatamente como lidar com um predador desse tamanho. O mais fascinante, pitons reticuladas não são venenosas, elas dependem inteiramente de sua capacidade de espremer e dominar. E medusa com todo esse tamanho pode exercer pressão suficiente para achatar quase tudo em suas mãos. Mas não imagine um monstro. Medusa não é agressiva, ela é apenas enorme, calma, lenta e profundamente acostumada com as pessoas. Ela é mais como um tanque lento, envolto em uma armadura antiga, e ela é a prova viva de que alguns recordes não são quebrados com velocidade ou força, mas com paciência, poder silencioso e a capacidade de continuar crescendo, além do que qualquer um imaginava ser possível. Quando surgiu a notícia de que um crocodilo com mais de 6,2 metros de comprimento havia sido capturado nas Filipinas, pessoas ao redor do mundo não conseguiram acreditar. Mas era verdade. O crocodilo era real, vivo e diferente de tudo que alguém já tinha visto. Seu nome? Lolong. Ele viria a ganhar o título de maior crocodilo de água salgada, já medido em cativeiro. Oficialmente verificado com 6,2 metros de comprimento e pesando 176 quilos. Lolong não era apenas um recordista. Ele era uma lenda. Capturado na província de Bunawan em 2011 após ser suspeito de atacar gado, ele foi medido por cientistas no local, incluindo herpetólogos renomados. Adam Britton. Os números impressionaram a todos. Ele era mais pesado que um carro e mais comprido que a maioria dos ônibus urbanos. Apesar do seu tamanho assustador, Lolong tornou-se um símbolo inesperado do orgulho local. Ele foi transferido para um recinto especialmente construído, onde as pessoas podiam visitá-lo e vê-lo em segurança. Turistas viajavam de todos os lugares só para ver o gigante deitado imóvel na água, com os olhos mal saindo da superfície. Lolong não era agressivo em cativeiro. Adaptou-se bem ao novo ambiente, observando calmamente de seu lago milhares de pessoas que vinham ver o maior crocodilo que o mundo já conhecera. Seu recinto teve que ser especialmente reforçado, não apenas por causa do seu tamanho, mas também pela força bruta contida naquele corpo enorme. Embora tenha falecido em 2013, seu legado continua vivo. Até hoje, nenhum outro crocodilo de água salgada foi medido maior. Lolong era um animal único que lembrou ao mundo o quão grande a natureza pode ser, e o quanto ela impõe respeito. Quando Zeus entrava em uma sala, as cabeças se viravam, não apenas por ser um cachorro, mas porque era mais alto do que a maioria das crianças e muitos adultos, medindo 1,1 metro na cernelha e medindo mais de 2,1 metros de altura quando apoiado nas patas traseiras. Zeus, o dog alemão, foi oficialmente coroado pelo Guinness como o cão mais alto já registrado. Morando em Michigan com seu dono Kevin Dorlag, Zeus não era apenas alto, ele era enorme. As pessoas paravam constantemente em público para perguntar se ele era um pônei. Na verdade, passear com ele, às vezes, exigia mais planejamento do que passear com 2 cães de tamanho normal. Ele bebia a água da torneira da cozinha, olhava as pessoas diretamente nos olhos quando elas se sentavam no sofá e precisava de um SUV só para ir ao veterinário. Apesar do seu tamanho, Zeus era calmo, amigável e até um pouco brincalhão. Adorava conhecer novas pessoas e tinha a personalidade de um gigante gentil. As crianças podiam encostar-se nele como numa parede peluda. Os seus donos brincavam frequentemente que ele não se dava conta do seu tamanho. Para ele, era apenas um cão como qualquer outro. Só que o resto do mundo via uma lenda. Alimentar Zeus não era tarefa fácil. Ele conseguia comer até 14 quilos de comida numa semana, e a sua tigela de água era basicamente um balde. No entanto, nada disso importava para as pessoas que o amavam. O que tornava Zeus tão especial não era apenas o seu tamanho, era a sua presença. Ele trazia alegria por onde passava e deixava uma impressão duradoura a cada passo. Zeus faleceu em 2014, mas o seu recorde permanece de pé. Nenhum cão, antes ou depois, igualou a sua altura imponente. Ele não era apenas o maior cão do mundo, era a prova de que tamanho e doçura podem andar de mãos dadas. Em mar aberto, onde milhares de baleias navegam despercebidas sob as ondas, uma delas se destaca como um fantasma feito de luz. Seu nome é Migalu, e ela é uma das poucas baleias jubarte albinas conhecidas na Terra. Mas Migalu não é apenas raro, ele é enorme. Estimado em mais de 15 metros de comprimento e pesando cerca de 36 toneladas. Ele é uma montanha em movimento, envolta em uma pele branca como a neve. Avistado pela primeira vez na costa da Austrália, no início da década de 1990, Migalu imediatamente capturou a atenção de cientistas marinhos e do público. Sua coloração branca, causada por uma condição genética que remove a pigmentação de sua pele, tornou-o fácil de ser avistado contra o azul profundo da água.
Sempre que Migalu é avistado, barcos o seguem a uma distância respeitosa, câmeras clicam sem parar e a internet se ilumina com novas imagens do gigante elusivo. Baleias jubarte são cantoras poderosas, e Migalu não é exceção. Ele foi gravado produzindo sons graves e assustadores, que viajam por quilômetros através do oceano. Alguns cientistas acreditam que ele transmitiu seus genes raros para baleias albinas mais jovens, também avistadas perto da Austrália, possivelmente seus descendentes, continuando seu legado fantasmagórico. Migalu não é rastreado por GPS, mas os pesquisadores o conhecem por suas marcas únicas, formato da cauda e, claro, por sua cor inconfundível. Ele se tornou um símbolo da conservação dos oceanos na Austrália, com leis implementadas para protegê-lo de barcos e de muita atenção. Vê-lo é considerado um momento único na vida. Seu tamanho por si só já seria impressionante, mesmo sem a coloração branca, mas combinado, o torna uma das criaturas visualmente mais deslumbrantes do planeta. Migalu não é apenas uma baleia, ele é uma lenda viva do mar. A maioria das pessoas pensa em tartarugas como criaturas pequenas e lentas, que cabem na palma da mão. Mas a tartaruga de couro destrói completamente essa imagem. A maior de todas foi encontrada na costa do país de Gales e media inacreditáveis 2,9 metros de comprimento, pesando 962 quilos, o tamanho de um carro pequeno. Ao contrário das tartarugas de casco duro, a tartaruga de couro tem uma carapaça flexível e coriácea, que lhe permite mergulhar fundo nas águas frias do oceano e sobreviver a pressões intensas. Essas tartarugas não são apenas enormes, elas são feitas para resistir. Algumas nadam por oceanos inteiros, mergulhando mais de 914 metros em busca de águas vivas. A tartaruga de couro que detém o recorde não recebeu um nome, mas seu tamanho foi verificado por biólogos marinhos e se destaca como a maior tartaruga já documentada. Mesmo hoje, as tartarugas de couro adultas podem regularmente exceder 1,8 metros de comprimento e pesar perto de 1.000 quilos, tornando-as as maiores tartarugas vivas. Apesar de sua força e habilidades de viajar no oceano, as tartarugas de couro são calmas por natureza. Elas passam a maior parte de suas vidas sozinhas, deslizando pela água com braçadas lentas e poderosas. De cima, sua forma escura e aerodinâmica quase parece uma sombra flutuando logo abaixo da superfície. O que as torna ainda mais fascinantes é sua biologia. As tartarugas de couro podem regular sua temperatura corporal em águas frias, algo que a maioria dos répteis não consegue fazer. É por isso que elas são encontradas não apenas em zonas tropicais, mas também perto das águas geladas do Canadá e da Noruega. Nas ruínas esquecidas do Hospital de Pripyat, número 126, a poucos quarteirões do antigo parque de diversões, encontra-se uma das lendas mais perturbadoras da zona de exclusão de Chernobyl. Moradores, perseguidores e alguns corajosos exploradores urbanos sussurram sobre algo mais aterrorizante do que radiação. Dizem que o hospital abriga uma criatura nascida de décadas de decadência, sujeira e mutação. Uma massa enorme e contorcida de ratos fundidos pelas caudas. O Rei Rato. Mas esta não é a versão de conto de fadas que você talvez já tenha ouvido. Testemunhas afirmam que ele está vivo, movendo-se como um só, sibilando, se contraindo e até mesmo rastreando intrusos. Um amontoado de corpos guinchando do tamanho de um colchão, coberto de feridas, olhos cegos e leitosos, e algo muito pior: inteligência. Dizem que ele não corre como ratos normais. Ele observa, ele espera, ele se lembra. A teoria? Alguns acreditam que a radiação não apenas causou mutação na vida selvagem, mas de alguma forma permitiu que a consciência se espalhasse pela colmeia. O Rei Rato não é composto apenas de ratos. É um único organismo vivo, uma mente. Alguns até dizem que a zona o protege, que ele só se revela para aqueles que não deveriam estar lá. E aqui está o que torna isso mais do que apenas uma conversa ao redor da fogueira. Todos os anos, exploradores retornam do hospital sem cartões de memória, com equipamentos mastigados ou simplesmente abalados demais para falar. Algo está naqueles túneis sob a ala de emergência, algo observando através das rachaduras no concreto, e não é humano. Nas profundezas da floresta perto de Louisville, Kentucky, há um cavalete ferroviário que se tornou o centro de uma das lendas mais arrepiantes dos Estados Unidos. Os moradores locais dizem que se você passar por baixo daquela ponte à noite, algo pode começar a chamar seu nome. Não com uma voz que você reconheça, mas com uma que soe quase correta. É quando você já foi longe demais. É quando o monstro do Papa Lamb está por perto. Ele foi descrito como uma figura meio homem, meio bode, com chifres curvados para trás, cascos batendo em metal e olhos como brasas no escuro. De acordo com testemunhas oculares, ele não fica esperando as pessoas tropeçarem nele. Ele os chama. Alguns dizem que usa hipnose. Outros acreditam que imita vozes de entes queridos. De qualquer forma, as pessoas são atraídas pelos rastros, e então algo acontece. Há uma teoria de que a criatura é um produto distorcido de antigos experimentos genéticos, talvez até algo que escapou de um projeto militar na época da Guerra Fria. Não é por acaso que os avistamentos começaram a aumentar justamente quando a área foi cercada. Os relatos mais críveis vêm de pessoas que nem sabiam da lenda. Um homem passeando com seu cachorro tarde da noite ouviu cascos atrás dele no cascalho. Nenhum cavalo por perto. Nenhuma pessoa. Apenas passos pesados e rítmicos que paravam sempre que ele se virava. Ele deixou a floresta e nunca mais voltou. E aqui está a parte mais perturbadora.
Alguns acreditam que o homem-cabra só pode ser visto se quiser, como se escolhesse seu público. E se isso acontecer, você não vai escapar sem uma marca, ou pior, uma memória que você não consegue explicar, enterrada logo abaixo da superfície. Há algo naquela ponte que faz as pessoas desaparecerem. E ninguém tem certeza absoluta de que é do trem que devem ter medo. Nos cantos mais obscuros da internet, existe uma criatura cuja descrição raramente muda. Pálida, sem pelos, curvada sobre as 4 patas e com membros longos demais para qualquer humano, ela não fala, apenas observa. E às vezes se move como se estivesse aprendendo a usar o corpo pela primeira vez. Chamam-na de Rake. Da zona rural da Pensilvânia às florestas profundas do Oregon, pessoas relatam a mesma presença sinistra. Caçadores tropeçam em restos de veados, com garras sem causa aparente. Acampantes acordam e encontram arranhões profundos em suas barracas. E então há as testemunhas silenciosas, aquelas que dizem que cruzaram olhares com algo agachado no escuro. Seu rosto inexpressivo, seus olhos mais escuros que a noite ao redor. E talvez a parte mais perturbadora seja quantas versões dessa criatura surgiram. Algumas imagens mostram-no rastejando pela floresta à noite. Outras, como esta capturada por um dono de casa que ouviu arranhões no corredor, revelam uma forma distorcida, quase como um gremlin, espreitando nas sombras. Seja real ou um truque de luz, é difícil olhar para isso sem sentir um arrepio. Aqueles que o encontraram frequentemente relatam sintomas estranhos, paralisia do sono, perda de tempo. Uma sensação pesada como se algo ainda estivesse perto deles dias depois. Alguns até acham que ele não caça, ele apaga. Silenciosamente, limpamente, como se nunca tivesse estado lá. E você também não. Pouco depois da erupção do Monte Santa Helena, coisas estranhas começaram a acontecer nas florestas próximas. Moradores começaram a cochichar sobre uma criatura vista planando silenciosamente entre as árvores. Grande demais para ser um pássaro. Silenciosa demais para ser um avião. Tinha olhos brilhantes, asas coriáceas, pelo azul espesso e um corpo musculoso como o de um homem. Eles a chamaram de Bat Squatch. O que começou como um único avistamento, logo se transformou em uma teia de encontros que se estendeu por todo o estado de Washington. Um caminhante a descreveu com mais de 2 metros de altura, agachada perto de uma clareira, encarando-o com um rosto inexpressivo e ilegível. Quando ele deu um passo para trás, a criatura abriu as asas e saltou no ar sem fazer barulho. Algumas semanas depois, um piloto de aeronave pequena afirmou que algo enorme voou ao lado de seu avião, brevemente antes de desaparecer nas nuvens. Essas histórias vêm de pessoas muito diferentes, muitas sem interesse em folclore, e ainda assim descrevem a mesma fera. Algumas teorias sugerem que a erupção pode ter perturbado algo antigo, algo que permaneceu escondido no subsolo até a explosão. Outras a ligam a projetos secretos do governo, talvez até mesmo a híbridos genéticos fracassados, destinados a uso militar. De qualquer forma, ainda há relatos, embora raramente divulgados. Formas estranhas no céu, guinchos que soam como metal raspando rocha, e, uma vez, uma foto borrada de uma câmera de trilha, mostrando 2 asas curvas dobradas atrás de uma árvore. A maioria dos que a veem gostaria de não ter visto. As florestas ao redor do vulcão ainda guardam segredos. Alguns deles podem voar. Se o Bat Squatch reina no céu, o Kappa domina a água. Presente no folclore japonês há séculos. Essa criatura não é apenas um mito contado às crianças. Relatos de áreas rurais ainda jorram em contos de algo à espreita, logo abaixo da superfície do rio. Dizem que o Kappa se assemelha a uma tartaruga humanoide, com pele verde escamosa, bico afiado, mãos palmadas e uma depressão em forma de prato na cabeça, que precisa se manter úmida. E se secar, o Kappa enfraquece, o que, segundo alguns, é a única maneira de escapar. Pescadores falam sobre algo agarrando suas redes por baixo, mais forte do que qualquer animal normal. Em uma aldeia, uma criança foi puxada para um riacho apenas para ser encontrada momentos depois, ilesa, mas com hematomas profundos ao longo dos braços, como o aperto de mãos, não de patas. Embora a história tenha terminado em segurança, ela despertou um medo renovado na área. Alguns até construíram pequenos santuários Kappa perto das margens do rio como um aviso. Mais de uma dúzia de gravuras antigas e pergaminhos de templos apresentam a criatura, desenhada em detalhes perturbadores, muito antes da era dos monstros virais. Alguns acreditam que o Kappa é um remanescente de uma espécie pré-histórica, que evoluiu para viver, sem ser detectada, em cavernas profundas de rios. Outros acham que está ligado a espíritos antigos ou maldições enraizadas na própria terra. O que torna o Kappa tão assustador não é apenas sua aparência, é a calma com que é aceito na cultura local. Não como uma piada, mas como algo que você evita sem questionar. Algo real. Nas densas e úmidas florestas tropicais de Java, onde a luz do dia desaparece rapidamente e as árvores se aglomeram por todos os lados, já foram avistados algo enorme voando logo acima das copas das árvores. Os moradores locais o chamam de Ahul, uma criatura semelhante a um morcego, com uma envergadura de quase 9 metros, muito maior do que qualquer espécie de morcego conhecida. Mas não são as asas que mais assustam as pessoas, é o rosto. Testemunhas o descrevem como estranhamente humano, quase como um primata, mas com olhos que refletem vermelho mesmo na penumbra do crepúsculo.
Os primeiros relatos ocidentais vieram de exploradores na década de 1920, mas mesmo agora, os avistamentos não pararam. Caminhantes relataram ouvir sons de bater de asas como velas se abrindo acima de suas cabeças, seguidos por um baque pesado como se algo enorme tivesse pousado fora de vista. Certa vez, um pesquisador de campo afirmou tê-lo visto bebendo água de um riacho, dobrando as asas como braços e olhando diretamente para ele, antes de decolar verticalmente no ar. Não havia rastros, apenas galhos quebrados e silêncio. Alguns criptozoologistas sugerem que poderia ser um mega-morcego desconhecido ou um descendente gigante de pterossauros. Outros acham que o Ahu pode não ser biológico, talvez algo interdimensional que se esgueire sob condições específicas nas profundezas da selva. O que é perturbador é que as pessoas continuam a vê-lo, e ainda assim nunca há uma foto nítida, apenas esboços rápidos e recontos frenéticos. A floresta engole evidências rapidamente, e o Ahu parece saber exatamente quando desaparecer. Das copas das árvores de Java às areias vermelhas escaldantes da Namíbia, a próxima criatura não poderia ser mais diferente, ou, honestamente, mais bizarra. Durante décadas, viajantes que cruzaram o deserto da Namíbia relataram ter visto uma cobra, mas não deslizando pelas dunas, voando, sem asas. Testemunhas dizem que a criatura emerge do solo como fumaça e se move pelo ar em ondas longas e ondulantes, com seu corpo brilhando como metal à luz do sol. Ela já foi avistada por motoristas de caminhão, pastores e até guardas florestais. Disse que a cobra voadora da Namíbia tem mais de 6 metros de comprimento, coberta por placas lisas semelhantes a escamas. Alguns afirmam que ele emite um zumbido baixo enquanto se move, como estática ou um trovão distante. Uma lenda local conta a história de um homem que tentou segui-lo, mas voltou desorientado, incapaz de falar e com estranhas marcas de queimadura na pele. O caso nunca foi investigado oficialmente, mas circulou em jornais regionais e programas de rádio. Alguns pesquisadores associam a criatura a antigas esculturas tribais encontradas em rochas da região. Serpentes com asas e círculos ao redor da cabeça, possivelmente halos ou campos de força. Seja uma anomalia biológica real ou algo completamente diferente, as pessoas continuam vendo a mesma coisa. E em um lugar tão remoto e silencioso como o Namibe, isso é o suficiente para perturbar até as mentes mais céticas. Nas tranquilas florestas de Nova Jersey, perto das margens do rio Musconetcong, um tipo diferente de criatura foi relatado. Ele não voa, não ruge, ele fica parado, alto, imóvel, observando. Testemunhas o chamam de Homem Louva a Deus, uma figura insetoide gigante, com cerca de 2 metros de altura. Membros longos e segmentados, postura ereta e olhos negros esbugalhados que parecem acompanhar o movimento sem piscar. A maioria dos avistamentos veio de pescadores, todos descrevendo a mesma coisa. Um louva-a-Deus do tamanho de um homem, parcialmente submerso em águas rasas, imóvel. Então, sem um som, ele desaparece. Sem respingos, sem ondulação. Simplesmente sumiu. Um homem jurou que o viu inclinar a cabeça para o lado, estudando-o antes de deslizar para trás no rio como uma sombra. Ele deixou seu equipamento de pesca para trás e não voltou desde então. Ao contrário de muitos criptídeos, o homem louva-a-Deus não tem raízes em lendas antigas. Parece ter aparecido de repente, nas últimas 2 décadas, quase como algo novo. Alguns acham que é um inseto mutante, um produto de toxinas ambientais ou experimentos que deram errado. Outros sugerem que não é uma criatura, mas um ser de algum outro lugar, visível apenas sob certas condições. Pouca luz, neblina ou no canto da visão. Algumas postagens online até o conectam a sonhos. Pessoas que nunca o viram na vida real ainda descrevem a mesma figura aparecendo enquanto dormem, em pé na beira de um rio, sem se mover, sem falar. E de alguma forma, esse silêncio é a parte mais perturbadora. Nas vastas extensões desertas do deserto de Gobi, existe uma lenda tão estranha que até os pastores locais falam em voz baixa ao falar dela. Eles a chamam de Olgoi Korkoi, o verme da morte mongol. Descrita como vermelha brilhante, gorda como uma salsicha e com até 1,5 metros de comprimento, essa criatura vive sob a areia, vindo à tona apenas quando perturbada. E quando o faz, as pessoas dizem que ela pode cuspir ácido forte o suficiente para corroer metal e matar instantaneamente. Os primeiros relatos chegaram ao Ocidente por meio de paleontólogos na década de 1920, mas os moradores locais contavam a mesma história há gerações. Ele não desliza como uma cobra, ele pulsa como um músculo vivo. Quando ameaçado, ele levanta parte do corpo e libera um jato espesso. Alguns afirmam que ele também emite cargas elétricas, como um taser vivo. Embora isso pareça impossível, várias testemunhas de aldeias isoladas insistem que viram gado desmaiar sem explicação, após cruzar o que pensavam ser trilhas de vermes. Nos últimos anos, aventureiros e documentaristas tentaram capturar a criatura em câmera. Uma expedição capturou leituras de calor abaixo da areia, movendo-se em padrões não naturais, mas nada jamais emergiu. Outro grupo encontrou uma trilha larga e sinuosa no deserto, que terminava abruptamente em um pedaço rachado de areia vítrea, como se algo quente tivesse derretido o chão.
Não há nenhuma prova real, mas os moradores locais continuam a alertar os viajantes para ficarem longe de certas partes do deserto, especialmente durante o tempo seco e tempestuoso. É quando se diz que o verme da morte surge. Densas florestas de pinheiros cobrem o sul de Nova Jersey, e enterrada nas profundezas delas está uma criatura que assombra a região há mais de 250 anos. Chamam-na de Diabo de Jersey, uma fera alada com cascos, cauda longa, asas coriáceas e um rosto que não é exatamente humano. Ela é culpada pela morte de gado, pelos gritos assustadores na mata e por pegadas estranhas na neve que não levam a lugar nenhum. A lenda diz que nasceu no século XVII, o 13º filho de uma família amaldiçoada, que ganhou chifres, asas e voou pela chaminé minutos após o nascimento. Mas ainda hoje, as pessoas relatam ouvir seus gritos. Um lamento agudo que ecoa pelas árvores à noite. No início do século XIX, uma onda de avistamentos causou pânico generalizado, com jornais cobrindo rastros encontrados em telhados e policiais descrevendo algo voando acima da linha das árvores. Mesmo nos tempos modernos, os avistamentos não pararam. Um homem dirigindo por Pine Barrens, tarde da noite, descreveu uma figura alada voando baixo sobre seu carro, batendo no capô e deixando marcas de garras antes de desaparecer na mata areciana. Outros encontraram veados mutilados, sem sinais de mordidas de predadores, apenas feridas profundas de perfuração. A área permanece em grande parte subdesenvolvida, e aqueles que moram nas proximidades tendem a ficar em casa depois de escurecer. Existem teorias, é claro. Alguns acreditam que o Diabo de Jersey é um morcego mutante. Outros dizem que é uma criatura antiga, confundida com o folclore. Alguns até o conectam a laboratórios militares subterrâneos escondidos na floresta décadas atrás. Mas o pensamento mais perturbador, talvez a criatura não viva na floresta. Talvez seja a floresta e você já esteja dentro do seu território no momento em que sai da estrada. Em uma tranquila rua residencial, em Fresno, Califórnia, uma câmera de segurança captou algo bizarro tarde da noite. Duas figuras pálidas e de pernas longas caminhando silenciosamente por um gramado. Sem braços, sem tronco, apenas pernas finas e lisas e uma cabeça esguia no topo. A filmagem se espalhou rapidamente e o nome Minhocas de Fresno pegou. O que tornou o vídeo tão assustador não foi apenas a aparência estranha das criaturas, mas a naturalidade com que se moviam. Seu andar era lento e constante, com uma fluidez estranha, como se suas articulações se dobrassem de maneiras que os humanos não conseguiriam reproduzir. Eles não correram, eles não reagiram, eles apenas caminharam e desapareceram na escuridão. Não muito tempo depois, um segundo vídeo surgiu, desta vez da Polônia, mostrando figuras semelhantes caminhando por uma trilha arborizada. Alguns acreditam que os Nightcrawlers são de origem alienígena, explorando a Terra sem fazer contato. Outros apontam para totens nativos americanos na Califórnia, que parecem mostrar figuras semelhantes apenas com pernas, sugerindo que este não é um fenômeno novo. As teorias variam de visitantes ultraterrestres a drones de vigilância bioengenharia, avançados demais para serem detectados. Os céticos argumentam que é tudo marionetes inteligentes ou efeitos digitais, mas nenhum dos vídeos jamais foi definitivamente desmascarado. E é isso que os torna tão atraentes, porque, se essas coisas são falsas, ninguém descobriu como foram feitas. Eles não deixam pegadas, eles não fazem barulho. E, no entanto, eles continuam aparecendo em lugares onde ninguém os espera, silenciosos, inexpressivos e sempre apenas de passagem. Na pequena vila de Malnan, aninhada na zona rural da Cornualha, no sul da Inglaterra, algo estranho foi visto pairando perto da torre da igreja. Em 1976, duas jovens descreveram uma criatura diferente de tudo o que jamais haviam imaginado. Uma figura alta e escura com asas enormes, olhos vermelhos brilhantes e uma cabeça em forma de coruja. Elas correram aterrorizadas, convencidas de que elas estavam observando. E, honestamente, não foram as últimas a vê-la. Nos anos seguintes, vários avistamentos se seguiram, sempre perto da mesma igreja, e sempre envolvendo uma sensação arrepiante de estarem sendo observadas. O Allman ficou conhecido como a resposta do Reino Unido ao Mothman, uma figura alada associada à inquietação, medo e às vezes até desastres. O que torna os relatos difíceis de ignorar é a consistência. Todas as testemunhas descrevem o mesmo silêncio anormal antes do aparecimento da criatura e a mesma sensação de mal-estar que se segue. Em um caso, uma mulher alegou que sua câmera não funcionava perto da igreja e sentiu tontura no momento em que pisou no cemitério, apenas para o dispositivo começar a funcionar novamente a quilômetros de distância. Alguns acham que é uma espécie de coruja gigante, nunca oficialmente classificada. Outros acreditam que é algo mais paranormal, um guardião ou um arauto. De qualquer forma, os avistamentos diminuíram após a década de 1980, mas os moradores locais dizem que a atmosfera ao redor da igreja ainda parece estranha. Mesmo à luz do dia, a floresta ao redor de Malnan parece estranhamente silenciosa, como se a própria natureza estivesse esperando que algo retornasse. Em abril de 1977, na cidade de Dover, Massachusetts, 3 adolescentes relataram ter visto algo estranho perto de um trecho tranquilo de estrada. O que descreveram não era um animal conhecido. Uma criatura pálida, pequena e magra, com dedos longos e uma cabeça enorme em formato de melão. Seus olhos brilhavam em um tom alaranjado.
e ele não parecia andar tanto quanto deslizava sobre as pedras e arbustos. Todos os adolescentes descreveram a mesma coisa, embora não tivessem contato um com o outro na época. O que é incomum no caso do demônio de Dover é o quão pouco ele mudou ao longo do tempo. A criatura só foi vista ao longo de 2 noites, e nunca mais. No entanto, deixou para trás um rastro de fascínio e medo. Alguns pesquisadores acreditam que era um animal identificado incorretamente, mas outros apontam o quão diferente de tudo na natureza ele parecia ser. A criatura não tinha pelo, nem roupas, nem rosto conhecido. Apenas observava e se afastava na escuridão. Há uma teoria de que o demônio era um ser interdimensional, algo que entrou brevemente em nosso mundo e saiu com a mesma rapidez. Outra ideia é que foi o resultado de algum tipo de experimento, possivelmente conectado a laboratórios militares na área durante a Guerra Fria. Um esboço desenhado por uma das testemunhas continua sendo uma das imagens mais nítidas associadas a qualquer caso de críptido. E ainda parece alienígena até hoje. A coisa mais assustadora? Se estava apenas de passagem para onde foi? Nas terras agrícolas e florestas perto de Elkhorn, Wisconsin, uma criatura tem aterrorizado os moradores locais há décadas. Ela anda sobre 2 pernas, tem mais de 2 metros de altura e tem a cabeça de um lobo com penetrantes olhos amarelos. Os moradores locais a chamam de besta da estrada Bray, um monstro com aparência de lobisomem que parece surgir quando as estradas estão vazias e a neblina se aproxima. Não é apenas uma história. Agricultores, caminhoneiros, adolescentes e pessoas de todas as classes sociais relataram isso. Uma mulher disse que ela pulou em seu carro enquanto ela diminuía a velocidade perto de uma vala. Outro homem a viu avançando em direção a um animal atropelado e se levantando ao parar seu caminhão. Todos descrevem a mesma coisa: corpo musculoso, pelo grosso, mãos com garras e um rosto rosnado que parece inteligente demais para ser totalmente animal. Estranhamente, ele nunca ataca. Ele encara, observa, então desaparece nos milharais ou na linha das árvores, como se nunca tivesse estado lá. Alguns acreditam que a besta é uma criatura de carne e osso, um remanescente de algo pré-histórico ou desconhecido pela ciência. Outros se inclinam para o sobrenatural, que é um metamorfo, um espírito amaldiçoado ou guardião de um território há muito esquecido pelas pessoas, mas ainda guardado por algo mais antigo. De qualquer forma, os avistamentos continuam até hoje. Os moradores locais aconselham os visitantes a não parar na beira da estrada à noite, especialmente perto da floresta. Não por causa dos coiotes, porque às vezes quando os faróis pegam o ângulo certo, você vê algo olhando para trás, algo em pé sobre 2 pernas. Ao longo das margens do rio Little Miami, em Loveland, Ohio, histórias estranhas circulam desde a década de 1950. As pessoas descrevem uma criatura com cerca de 1,5 metros de altura, com formato humano, mas com pele coriácea, uma boca larga como a de um sapo e olhos que brilham no escuro. A maioria dos avistamentos acontece perto da água, muitas vezes tarde da noite, e sempre por tempo suficiente para a criatura desaparecer, antes que alguém possa vê-la bem. O relato mais conhecido veio de um policial em 1972. Ele dirigia à noite quando avistou o que pensou ser um animal ferido na beira da estrada. Quando ele saiu para investigar, a criatura se levantou sobre 2 pernas, olhou para ele, pulou uma grade de proteção e desapareceu no rio abaixo. Mais tarde, ele fez um relatório formal, e não foi o único. Outro policial confirmou ter visto algo semelhante apenas 2 semanas depois. Alguns moradores acreditam que seja uma espécie de anfíbio que, de alguma forma, evoluiu de forma diferente, escondendo-se nas margens lamacentas do rio. Outros sugerem que seja um resquício de algum experimento secreto, ou mesmo uma criatura que só aparece em certos momentos, quando o ar está úmido e a névoa do rio é espessa o suficiente para borrar os limites entre o que é real e o que não é. Há até uma foto granulada em preto e branco, tirada nos anos 90, que mostra uma figura alta e magra perto da água. Seja real ou não, ninguém conseguiu explicar. Então, depois de tudo o que você ouviu, o que você acha? São apenas histórias? Ou há algo escondido lá fora nas florestas, rios e céus, apenas esperando para ser visto? Talvez elas sejam reais. E talvez você seja quem descubra. É isso aí. Qual é a criatura mais assustadora que você já viu? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.